Pergunta muito boa. Eu gostei muito dessa pergunta quando eu li. De @vrpinheiro. Como faz para liderar uma equipe com várias mentes, com pensamentos diferentes e até mesmo doutrinas diferentes? Ui. Eita. Essa é complicada. Assim, primeiro, o que a gente pode falar, que a gente não pode esquecer, é que são mentes diferentes, são doutrinas diferentes, mas a gente traz a palavra de Deus. É um só Deus, né? Uma só fé, um só batismo. Então, o que nos une é muito maior do que o que nos divide. Show. Então, isso tem que ser o nosso norte. Se a gente não pode fazer com que nada que nos divida seja maior do que aquilo que nos une. Então, o primeiro passo é isso. A gente está ali para um propósito específico e é Cristo que nos orienta, é Cristo ali, nós somos por Cristo ali. Então, isso tem que ser maior. A partir disso é que a gente vai lidando com os outros pontos. Uma das coisas assim, que torna possível, pensando por exemplo, em relação à doutrina, a gente não permite assim, imposição de manifestações de doutrinas específicas ali no ambiente de acampamento. Às vezes, por exemplo, a gente está no mesmo ambiente, tem a galera que é da Assembleia, tem uma galera que é da Batista, né? Eu, por exemplo, sou da Batista, o pessoal da Episcopal. Então, existem, às vezes, formas de adoração diferentes, né? O pessoal da Assembleia adora de uma forma, a Batista normalmente adora de outra, e Deus recebe as duas, nenhuma é melhor que a outra. Mas, às vezes, alguma manifestação assim não precisa ser um negócio geral, assim, todo mundo tem que ser assim, a gente dá a liberdade para que você adore da forma como você adora, como Deus toca no seu coração, mas entendendo que aquela é a sua forma de adorar, não tem que ser a minha forma de adorar. Sim. Então a gente orienta e a nossa equipe, né, orienta todo mundo a ter cuidado com essas coisas, né? Porque pode ferir, porque às vezes minha plena liberdade de adoração às vezes pode ferir a doutrina de algum colega nosso. E aí lembra do propósito. O que é maior? O que nos divide ou o que nos une? O que nos une. Então eu vou segurar um pouco a minha onda, é eu e Deus essa parada aqui. A gente fala muito isso, inclusive, tá nas normas, né? Lá do acampamento a gente tem quantas normas ali? 40 e poucas? 37, então foi quase. Então, a gente tá lá nas normas, assim, que a gente tem que ter esse respeito, né? Outra coisa que também é importante, assim, que ajuda muito, é a gente conhecer a equipe antes. A gente não coloca lá 20, 30 pessoas da equipe que a gente está conhecendo ali na hora e vai ter que se virar com tudo com que ele puder fazer. A gente tem um trabalho com ela antes, a gente conhece a história daquela pessoa que está ali. Então, a gente sabe, fulano, tal pessoa é desse jeito. Ele vem de tal igreja, ele está com a gente há tanto tempo, ele é assim, assim, assado, a gente tem um contato com ele. Para se tornar parte da equipe, existe um questionário eclesiástico que a gente faz. A pessoa responde a opinião dela sobre perguntas do dia a dia do cristão, sobre aborto, sobre homossexualidade, sobre questões de doutrina, a gente pergunta e tal, para a gente entender qual a visão daquela pessoa. Então, aquela pessoa que está ali não caiu de paraquedas, não é alguém que a gente sabe que de repente pode aparecer um problema que a gente nunca ia poder imaginar, porque a gente não conhecia aquela pessoa. Então, isso já ajuda. Um dos princípios para quem está liderando é conhecer seus liderados. Com certeza. Então, quem está ali com a gente já tem uma noção, a gente já tem todo um trabalho, a gente já conhece aquela pessoa, e muitas vezes são amigos nossos. Pessoas que a gente quer ter o contato, que a gente tem o convívio. Outra coisa que a gente também ajuda nesse trabalho é o contato com os pastores, né? E com as igrejas da nossa equipe. Então, só é equipante nosso quem tem carta pastoral, quem é um pastor, essa pessoa de fato está apta para trabalhar aí no ministério. Então, a gente tem o aval do pastor, a gente tem o conhecimento da igreja que ele faz parte. Não é um cara que está sem igreja e que quer fugir da igreja, ou então quer fugir da igreja dele através do acampamento. É um cara que está na igreja, que é pastoreado por alguém. Então, isso ajuda muito a gente a saber quem a gente está levando. A gente está sendo muito criterioso com isso, porque existem, sim, N problemas quando trata-se de liderar pessoas. Então, a gente precisa disso, a gente precisa estar bem respaldado para poder lidar com toda essa situação. Então, a gente
Tem alguns problemas? Tem, mas assim, é muito menos por conta desses procedimentos que a gente faz. Então a gente não abre mão de conhecer a nossa equipe, de tratar ele bem, dele ser amigo nosso, dele ser nosso chegado, para a gente saber como lidar nas maiores situações que enfrentar lá. Isso é fundamental para que a gente siga. E assim, sempre entendendo que o que nos une, o propósito ali, tem que ser maior do que o que nos divide. Show. Eu vou levar isso pra mim, essa frase. Legal. Anota aí o nome de outra pessoa, que não é a minha, não. O que vale é o que importa. Uma coisa interessante é compartilhar que o Ministério de Acampamento assim, me ensinou muito. Maravilhoso. Eu quero que todo mundo assim possa viver acampamento, velho. A gente cresce, inclusive, dentro de uma verdade que, por exemplo, hoje existem diversas igrejas diferentes. Né? E é importante isso para diversos fins aí para a glória de Deus. Mas a gente meio que cresce com a ideia, pelo menos eu ouvi muito isso, que também é importante porque, sei lá, não daria certo se tivesse todo mundo no mesmo lugar. Sei lá, o cara da Batista, da Assembleia, da Episcopal e tal. Eu cresci muito ouvindo isso. Né? E a gente sabe que existem divergências de igrejas mesmo, parece torcidas organizadas às vezes ali disputando. E CEO foi profundo, né? Tem história nesse Tem história nesse CEO aí. Compartilha um pouco sobre esse CEO. Rapaz, assim, até assim, tu falou entre denominações, né? Assim, a Assembleia. Cara, eu sei o terreno que eu tô visando. Eu sei o terreno que eu tô visando. Né? Mas às vezes, assim, até quando podemos dizer, eu vou falar assim, quando a bandeira é a mesma, vou dar o exemplo da minha casa, que chama Assembleia de Deus, entre as próprias Assembleias de Deus, existe essa rivalidade. Tem, né? São do ministério. Ministério, isso mesmo chama. Ministério tal, então já existe essa rivalidade. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. As coisas eu não vou falar. Que ele falou umas coisinhas aqui, mas não vou não. Deixa pra lá. E uma coisa interessante, a gente trouxe isso pra nossa banda, né? A banda A 95 Tese, respira por aparelho, mas tá viva. Depois vocês tiveram a oportunidade de ouvir, a gente escuta. E o que acontece? Hoje a gente é uma bênção, né? Um exemplo. Hoje tem a gente que é da Cristo ao Tema, graças a Deus. Esse vídeo vai estar saindo, a gente é da Cristo ao Tema, bênção de Deus. A gente tem um pessoal que é da Igreja Batista, que é o nosso baixista. A gente tem um pessoal que é da Igreja Quadrangular. A gente já teve o nosso guitarrista, o mais antigo, que era o nosso primo, era de uma igreja que veio da linhagem batista. Hoje veio da linhagem, mas hoje não é da Igreja Batista. Então, assim. A gente tem da Assembleia, que é o Pedro. E tem o Pedro, que é da Assembleia. Pedro é o irmão do Matheus. Então a gente faz. Quanta gente dessa banda aí, peraí. Oi? Vocês três, mais três caras. Porque é um baixista, um baterista, aí tem um baterista reserva, porque o baterista farrapa. Toda a banda, mano. Toda a banda do planeta Terra. Padrão. Aí um guitarra e 3 vozes. Aí os 3 amostraram aqui que canta. A gente se esforça pra cantar, né? Se esforça, mas assim, Valeu, pessoal de casa. Rapaz, passa tanto cantor cantando bem aqui, a gente vai cantar. Eu quero formar o cara de música ali. Então, eu tô ligado já. Acho que eu vou falar alguma coisa errada aqui. Então, assim, a gente também na 95 a gente faz questão de fazer isso, de abraçar. E Deus naturalmente foi mostrando essas pessoas. Isso é muito legal. E é muito chato ver essa rivalidade entre o povo cristão. Poxa, a gente é todo mundo cristão. O propósito que nos une... tem que ser maior do que nos divide. Então, o nosso propósito não é Cristo? Exato. Então a gente não pode ficar com essa rivalidade. Isso é bem ruim. Perfeito. E assim, o Ministério de Acampamento me ensinou isso. Eu percebi que disse, não, peraí, mano. Tem como assim a gente sentar na mesma mesa, o meu pão é o seu pão, e ter como a gente ser a mesma galera. E tipo assim, não existe essa divisão. Existe importância, existem virtudes de ter segmentos ali diferentes, mas que nos unem na palavra. Então, o Ministério de Acampamento, vocês aqui com o podcast, vocês começam a observar que, tipo assim, quão gostoso, quão legal é. Tem doutrina diferente, tu tem pensamentos diferentes, teológicos, a gente pode divergir de temas teológicos, inclusive, mas a nossa fé nos une. Então, assim, por um lado, eu percebo que é nesse momento que a Bíblia é um exemplo, diz também, né? Tipo assim, é necessário que sejamos um para que o mundo creia que, de fato, Deus enviou Jesus Cristo. Então, assim, por um lado, não é tão difícil, porque eu acho que é nesse momento o Ministério de Acampamento mostra isso pra gente, que, tipo assim, eu acho esse é o desenho original da coisa. Lá no céu vai ser assim.
não vai ter as bandeiras, ele vai ter o propósito, assim, estamos Show. aqui agora para adorar eternamente. Tem esse primeiro ponto. Por um outro lado, a gente não pode maquiar. Eu acho que o maior desafio de um ministério chama-se pessoas, a começar de nós mesmos, porque cada cabeça de fato é um mundo. O maior adversário que eu tenho no meu chamado integral de dedicação sou eu mesmo. E trabalhar com pessoas é muito complicado. E aí talvez eu voltaria para aquele ponto lá, do discernimento e da obediência. O que me sustenta como líder ao longo desses anos como ministério é o discernimento, que de fato Deus me chamou para isso. A obediência, e agora eu agrego o ponto de Eric, tipo, acho que é o estudo prepara. Por um lado, existe a virtude, tipo assim, não é tão difícil assim, mas também existem as suas dificuldades. Mas quando a pessoa entende o seu chamado ali em Deus e se capacita para isso, eu acho que tudo vai acontecer naturalmente. E assim, tem algo em acampamento que é interessante, que o Vitor chegou a comentar assim, em acampamento tudo é muito frenético, tudo é muito intenso demais. Então se uma topada no dedo midinho dói normalmente, se você levar uma topada no acampamento dói muito mais, né? Então tudo é muito intenso. Então às vezes a gente tem o desafio de lidar que às vezes uma brigazinha, uma discussãozinha entre duas pessoas ali no seu setor, numa área, às vezes é uma besteira, mas gerou uma confusão, ou uma discussão. Uma confusão não, né? É demais, mas uma discussão, porque já tá convivendo aquilo muito intensamente. Então, é uma história, mano. Eu só olhando o Eric falando e o Vitor assim, começando a rir. Eu não quero falar pra, tipo assim, na gravação, quem assistiu, não, foi você que falou lá. Se a bola levantar, eu dou. Nesse tempo tem muita história. Então, às vezes, quando a gente a gente chama a galera, o que aconteceu? Aí quando explica, meu Deus, é por isso que a galera tá nessa situação, mas é porque tá vivendo tão intenso, que tudo à flor da pele. Se você der um vacilo, pronto, ficou com raiva, já não quer mais falar com fulano e tal, não sei o quê. Então a gente também trabalha a questão do perdão, de vocês perdoar o irmão ali. Então, e é interessante como Deus trabalha, porque às vezes, por exemplo, a galera, no momento ali do jantar, teve uma intrigazinha, vamos supor. E aí tá nesse clima e tal, mas todo jeito tem culto. Então não é feito no dia a dia do cara que, tô chateado, não vou pra igreja não, vou ficar em casa. Ali não tem isso, o cara tem que estar no carral, né? Aí quando vai lá no carral, a palavra, o cara, poxa, a bicha já vai lá, já se reconcilia, já resolve o B.O. que tem que resolver. E no outro dia tá os dois ali, ou os três, já trabalhando. Então, o perdão na prática. Assim, ou tu perdoa, tu aceita ali e vai-te embora, porque senão não anda. A gente fala muito isso, senão o negócio não anda. A gente precisa que tudo funcione ali no acampamento. Então, a gente tem que trabalhar o perdão, e a gente tem as oportunidades ali de se arrepender, de se reconciliar com aquele irmão. E é bom que deixar pra brigar no final, porque se brigar no começo vai passar a campanha todinho tendo que aturar. Ó, eu tô vendo que o Victor tá pensando assim. Depois no final a gente pode deixar uns exemplos, né, pra gente trazer aqui algumas coisas. De acampamento. Algumas histórias marcantes, algumas coisas aí, pra gente deixar o final. O Eric pode levantar a bola.